TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os irmãos, todos que nos acompanham nesse momento. Iniciamos o programa Janela do Céu, sempre com você, para que possamos ser edificados através dos testemunhos de cada pessoa que vem aqui relatar como Deus trouxe libertação, como o Senhor Jesus trouxe cura em seus corações. Nós muitas vezes andamos perdidos, sem saber o que fazer na nossa vida, sem um norte, né? Mas o Senhor, Ele é a solução para todos os nossos problemas. Ele é o único que pode fazer sentido para as nossas vidas. Por isso, Ele é o caminho, a verdade e a vida, como diz na sua palavra. E Ele está sempre com os braços abertos para acolher todos aqueles que, no momento, né, da sua vida, possam se inclinar para Ele e ver que Jesus, Ele pode realizar coisas que nós não podemos. Mas o Senhor Jesus, Ele tem poder para tudo, né? E hoje eu gostaria de abrir com vocês para nós iniciarmos no livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Esse versículo fala sobre a ansiedade, né? Que Deus diz que não precisamos andar ansiosos, porque Ele é o nosso dono, Ele está cuidando de nós. E nós precisamos apenas colocar nossa confiança nele, né? Nós estamos vivendo em momentos difíceis, onde nós temos muitas tribulações e desafios, né? Mas temos que exercitar a fé e buscar em Jesus esse conforto, esse acolhimento, né? Que só o Senhor pode trazer a paz para dentro de nós. Amém? E hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Aline Faiden, da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, que vai compartilhar conosco, né, um pouquinho da sua experiência com Cristo, como foi que o Senhor trouxe ela, né, para a casa do Senhor. E isso ajuda muito, né, a gente a fortalecer a nossa fé, né? Quando nós compartilhamos aquilo que Deus fez na nossa vida, muitas pessoas elas podem recuperar, resgatar a fé nos seus corações e ver que Deus, Ele faz maravilhas no nosso coração. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado por você aceitar o nosso convite, né? De estar aqui compartilhando um pouco da tua vida. E nós gostaríamos de saber em que momento que o Senhor entrou e fez o teu coração, né, mais alegre, eu acredito, né? Porque quando Jesus entra, Ele nos fortalece muito. Eu iniciei na igreja no final de 2012, né? E então o Senhor teve que me quebrar, né? Eu sofri um acidente porque várias vezes eu prometia para Ele que eu viria para a igreja, que eu congregaria na igreja, e eu não cumpria, né, esse voto. E então eu sofri esse acidente e teve irmãos que estavam iniciando na vida da igreja, né? E que eram meus amigos, assim. E eles te convidaram? Me convidaram. Eles estavam iniciando daí também. E houve, assim, que eles me buscavam lá em casa. Eu estava de muleta, né? Eu havia quebrado o joelho no acidente, né? E eu fui na igreja primeiro. E ali Deus falou comigo, né, que onde o meu filho não podia ir, eu não poderia colocar os meus pés. Daí depois eu falava assim, Senhor, mas eu tô me sentindo mal, assim, porque eu não conseguia me vestir direito, né, por causa da minha perna e tal. Daí ele falou comigo assim, não, mas tu vem aqui para buscar Cristo, sim, né? E então também eu recebi convite de um grupo familiar. E nesse grupo familiar, eles falaram, tu já é batizada? Era outra coisa também, assim, que eu sempre, nas outras igrejas, assim, tem que fazer um curso, coisa e tal.
não, irmã, do jeito que tu veio, Deus quer, porque após o batismo tu vai começar a ver a mudança, né, na tua vida. Então ali eu fui, desci as águas, né, foi muito maravilhoso, assim, que tinha vários irmãos, né, e eles oraram, né, enquanto houve o meu batismo, assim, foi uma coisa muito tremenda do Senhor. E após isso, assim, eu nunca mais saí da igreja, né? E a minha vida antes era igual aquela mulher no poço, né? Uhum. Não queria ficar sozinha, eu queria um marido, né? Uhum. E também, assim, eu me sentia desamparada, né? Eu tinha muito também, assim, como é que se diz? Eu tive, no ano de 2012... Antes do meu acidente, eu tive 2 vezes síndrome do pânico, né? E na minha infância, eu tinha o pensamento em eu me matar, né? Eu tirar a minha vida. Então, depois disso, em 2012, vinha o pensamento que, tipo assim, ó, que eu não iria fazer, mas que o inimigo de Deus iria fazer, que eu ia morrer de qualquer jeito, né? Então, houve o acidente, mas foi para a glória de Deus, né? Sim. E para a minha salvação. E após isso, assim, eu fui aprendendo, né, a orar, a rejeitar esses pensamentos, né? E também, assim, eu chorava muito, né? Porque eu perdi a minha mãe com 5 anos, o meu pai com 17, então eu ficava muito triste, assim, eu ia dormir chorando, eu já acordava e dizia, meu Deus, não quero viver esse dia, né, pensando coisas ruins, né, e uma das coisas, assim, que foi maravilhoso para mim, eu ganhei um CD Clama a Mim, e ali é como se fosse louvor e adoração, que é agora, né, eu escutava diversas vezes esse CD, assim, ele foi, assim, para mim, maravilhoso, assim, e teve um dia que eu me prostrei diante do Senhor e repeti aquela oração, chorei muito, assim, e me deitei no chão da minha sala, assim, né, e houve alguma coisa, assim, tremenda, porque após aquilo ali eu nunca mais chorei, nunca mais, assim, senti falta do meu pai e da minha mãe, e ali também eu me perdoei meu pai, perdoei minha mãe, e também pedi perdão para o Senhor, porque eu acusava ele, porque se a minha mãe tivesse viva, a minha vida seria diferente, né? Então, também, com o caminhar da igreja, eu vi que o Senhor nunca me abandonou, né? Ele deixou eu fazer o que eu queria, até um determinado tempo, né? E como houve aquele espinho na carne, ele colocou um espinhozinho no meu joelho, né? Para mim me render a ele verdadeiramente. Então, ali, nossa, eu glorifico demais o Senhor por causa disso, assim, porque hoje em dia eu vou dormir louvando e orando, e eu já acordo com louvor na minha cabeça. Cada dia, às vezes é uma semana o mesmo louvor, mas às vezes é cada dia um louvor, já acordo louvando, né? Então, isso para mim, assim, é maravilhoso, assim, porque mudou muito a minha vida isso. Glória a Deus. Porque daí eu já acordo glorificando o Senhor, né? E não a morte, as trevas, né? Aqueles pensamentos ruins. Isso. De injustiça, de rejeição, de solidão, de medo. Foi tudo embora. Que bênção. E como foi, assim, que você conseguiu entrar... Porque é uma guerra espiritual, né? Que a gente tem que enfrentar. Vem aqueles espíritos trazendo lembranças ruins, perturbação, né? E daí fica aquele pensamento constante, assim, que a tua vida não presta, que adianta viver. E você começou a combater com oração. Te ensinaram? Como que foi? Daí então, eu sempre, assim, tô ligada, assim, em oração, em louvor, né? E tô sempre ligada na mesa, frequentando a igreja. Então, ali, os grupos familiares também é muito importante, porque ali os irmãos conseguem te dar uma atenção melhor, né? Eu fiz terapia espiritual também, naquele tempo que havia terapia espiritual, né? E foi maravilhoso, assim, porque a irmã me leu uma palavra para mim, que é 1 Coríntios 6, o 19 e 20, né?
tu é santuário do Espírito Santo, né? Então, ali eu vi também que muitas vezes a gente coloca dentro do nosso ouvido e do nosso olhar coisas ruins. Eu olhava muito a TV. A primeira coisa que eu fazia quando eu chegava em casa era ligar a TV. Hoje em dia já não existe mais isso. Até ligo a TV, mas na palavra de Deus, na TV, na rádio, né? E também, assim, eu exalto o Senhor, né? Por ter levantado irmãos que me ajudaram, né? Que te acolheram. Que me acolheram, que me explicaram. Ó, Aline, quando vem esses pensamentos, tu faz assim, 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 tá escrito aqui na palavra, me mostravam na palavra, e isso me ajudou muito, assim, porque até hoje vem esses pensamentos, né? Até hoje eu sofro esses ataques, mas eu já vou orando, vou louvando, e isso se dissipa e vai embora, né? E vem a paz, né? Vem um renovo, assim. E eu, muitas vezes, estou dentro de casa lavando uma louça, assim. Eu sinto a presença do Senhor, isso é assim, uma coisa muito boa, assim. Eu me sinto muito bem, muito feliz, assim. Glória a Deus, né? E a gente vê que é só Deus que pode entrar lá no nosso coração e trazer essas curas, né? Dentro do nosso coração, como você citou, né? Que teve um momento que você se jogou no chão e clamou por Deus. E é como diz a palavra, que não é pelo homem, né? Não é por alguém, por uma pessoa que vai fazer algo por nós. É aquela comunhão com Deus, né? De clamar, ficar aos pés do Senhor e ter um momento com Deus. Tem até uma mensagem que fala, né? Que a oração, ela produz a cura, né? A oração que traz cura. E é o que nós precisamos, desenvolver essa salvação, né? Desenvolver essa comunhão com Deus, que Deus vai curar. Né, e trazendo as passagens bíblicas, né, porque hoje em dia acredito que a maioria das pessoas tem sofrido esses ataques, né, tem passado por várias tribulações, como a gente vê assim, crianças